Meus queridos e amados irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, quem está falando é o presbítero Sideval e nós estamos aqui mais uma vez para louvar a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, para meditar na palavra dEle e orarmos a Deus juntos nessa noite. Amados, antes de mais nada, nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Jeremias capítulo 1 e o versículo de número 5 diz assim: Antes que eu te formasse no ventre de tua mãe, eu te escolhi, e antes que saísse da madre, eu te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Meus amados, esse versículo remete à escolha de Deus em relação a Jeremias. Antes que Jeremias fosse formado no ventre da mãe dele, Deus já tinha escolhido Jeremias para ser um profeta na terra. Então eu quero falar com vocês nesta noite sobre as escolhas de Deus. Quando Deus escolhe alguém, ninguém pode tomar o seu lugar. Nós vivemos num mundo tão competitivo, onde as pessoas vivem uma passando a rasteira na outra, isso no ambiente de trabalho, isso na escola, na faculdade, até mesmo dentro da família, né? Se alguém começa a se destacar, por exemplo, no trabalho, né? As pessoas fazem de tudo para dar uma rasteira em você, para você não conseguir assumir aquela função, assumir aquele cargo, assumir aquela vaga, porque nós estamos vivendo num mundo competitivo, onde as pessoas não respeitam mais a outra, né? Onde não se tem apreço pelo ser humano. É esse o contexto que nós estamos vivendo. Mas diante de tudo isso, eu posso te afirmar uma coisa com certeza absoluta. Se Deus te escolheu para uma missão, se Deus te escolheu para assumir uma cadeira, se Deus te escolheu para assumir uma posição, seja em qualquer lugar que for, seja no trabalho, seja na escola, seja na faculdade, seja em grupo social, em qualquer ambiente, se Deus te escolheu para assumir aquela cadeira, ninguém vai tomar o seu lugar. Porque Deus, irmãos, quando Ele escolhe alguém, Deus Ele preserva pela vida dessa pessoa. Deus faz de tudo, Deus tira todos os empecilhos, todas as barreiras, todas as dificuldades, para que essa pessoa possa ocupar o seu lugar. Assim foi na vida de Jeremias. Jeremias colocou tantas dificuldades para não ser profeta de Deus, para não servir a Deus, mas Deus preparou Jeremias. O Deus que chama, Ele prepara, Ele capacita, Ele dá todas as possibilidades para você ser, para você fazer o que Ele quer que você faça, o que Ele quer que você seja. Então, amados, eu quero relatar isso a partir de um testemunho de mim mesmo, a partir da minha história. Eu me lembro que há mais de 20 anos atrás, eu estava ainda estudando o 2º grau e de repente o gerente do Banco do Brasil, da cidade de onde eu trabalhava, ele procurou a diretora da escola que eu estudava. Eram mais ou menos 1.000 a 1.500 alunos, os 3 turnos, e ele disse para a diretora: olha, escolha 5 alunos, os 5 melhores alunos da escola, porque o Banco do Brasil vai fazer um processo seletivo para menor auxiliar, e eu gostaria de fazer esse processo seletivo com os 5 melhores da escola, só que só tem uma vaga. E graças a Deus, amados, eu fui um dos 5 escolhidos para participar desse processo seletivo. E eu me lembro que na época, dentre os 5 que iriam passar por esse processo seletivo, somente eu, não tinha ninguém que intercedesse por mim. Ou seja, cada pessoa que estava participando do processo seletivo tinha um intercessor, tinha um pistolão, o chamado pistolão, aquela pessoa que intercederia junto ao gerente para conseguir a vaga. E nós começamos um processo, foi um processo muito difícil, porque tinha prova escrita, tinha redação, tinha prova oral, tinha entrevista,
Era um processo muito difícil, mas nós começamos a participar do processo. E acreditem, amados, eu passei em primeiro lugar em todas as etapas do processo. E sabe o que aconteceu? Aqueles 4 colegas meus que estavam disputando comigo a vaga, como já falei antes, cada um tinha o seu intercessor, cada um tinha o seu pistolão. Um era o prefeito da cidade, outro tinha como pistolão o maior acionista do banco. Inclusive, o maior acionista do banco chegou para o gerente e disse: olha, eu quero que a vaga seja de fulano. Imagine aí, que situação difícil o gerente ficou, porque era um concurso local, era uma seleção local, era apenas uma seleção na cidade. Então o gerente tinha toda a autonomia de corrigir as provas e escolher quem deveria assumir o lugar. Só que aquele gerente, irmãos, era muito honesto. Aquele gerente era muito competente, ele queria ser justo. E acontece o seguinte, que ele foi pressionado por todos os lados, de todas as maneiras. Mas lembra do que eu falei no início, que quando Deus escolhe alguém, ninguém toma o seu lugar. Se Deus preparou uma cadeira para você assumir, ninguém vai sentar nessa cadeira. Ninguém vai assumir esse lugar. Eu me lembro que quando o profeta Samuel chegou na casa de Jessé para ungir um dos filhos de Jessé, a rei de Israel, apareceram aqueles homens bonitos, aqueles homens de boa estatura, de formosura, né? E Samuel queria até se enganar e ungir aqueles homens pela aparência. Mas Deus falou ao coração de Samuel e disse: Samuel, não é a aparência que eu olho o que está dentro do coração do homem. E o homem que deverá ser ungido é Davi. Davi era o menor da casa. Davi nem estava na casa quando Samuel chegou. Davi estava no campo. E Samuel disse: olha, nós não vamos nos assentar à mesa para comer enquanto o menor da casa não chegar. Porque Deus já tinha falado com Samuel que o escolhido era Davi. E era Davi que tinha que assumir o reinado em Israel. Então, amados, quando Deus escolhe alguém, ninguém toma o seu lugar. Quando Deus escolhe alguém, ninguém consegue passar rasteiro em você. Se Deus te escolheu para assumir determinada função na empresa, para assumir determinado cargo, para assumir determinada posição, se você tem competência para isso, se você tem se destacado, não tenha medo, porque Deus não vai permitir que ninguém tome o seu lugar. Deus não vai permitir que a injustiça seja feita. Deus é justo e Ele age com justiça, principalmente nessas questões. Então, amados, o que aconteceu? O gerente simplesmente, ele tomou uma decisão que com certeza absoluta foi o próprio Deus que iluminou o gerente para tomar essa decisão. Ao invés de corrigir as provas lá na cidade, ele enviou as provas para a sede do Banco do Brasil. Eu não me lembro agora se foi em Brasília ou se foi em Salvador. Eu só sei que ele enviou as provas para lá, para o pessoal de lá corrigir e mandar já a nomeação. Ou seja, aquele que passou em primeiro lugar, de fato, seria o nomeado, e não o que fulano intercedeu, o que cicrano intercedeu, o que o deputado intercedeu, né, o que o maior acionista queria. Não, ele queria a justiça, entendeu? A justiça de Deus estava na vida daquele homem, e Deus deu sabedoria ao gerente para ele tomar essa decisão. Ao invés de fazer a correção das provas lá na cidade, para se eximir de qualquer culpa, para ter a sua consciência tranquila e para que a justiça de Deus se estabelecesse, ele enviou as provas para a central, para que a central corrigisse essas provas e mandasse já a nomeação daquele que foi realmente aprovado. E o que aconteceu, amados? O aprovado foi eu. Eu passei em primeiro lugar em todas as etapas. Então, meus amados, é assim que Deus faz. Eu nunca esqueço, eu até me emociono quando eu lembro disso. No dia que eu fui tomar posse, eu entrei na sala do gerente e ele olhou para mim e disse assim: Sideval, eu não sei nem por que você está aqui,
Meu filho, se eu fosse ouvir fulano, cicrano, e ele começou a relatar tudo o que aconteceu. Se eu fosse ouvir o maior acionista do banco, eu poderia perder hoje o maior acionista do banco. Mas eu estou com a minha consciência tranquila de que eu fiz o que era correto. E ele começou a me relatar tudo o que aconteceu. Ele disse, eu não sei nem por que você está aqui, mas lá no fundo do meu coração, eu disse para mim mesmo, eu não lembro se eu cheguei a falar para ele, mas eu disse para mim mesmo, eu sei porque eu estou aqui, porque o meu intercessor chama-se Jesus Cristo, e ele é justo, Deus é fiel, Deus é honesto, e prevaleceu a justiça de Deus. Amados, enquanto eles estavam recorrendo a um e a outro para interceder por eles, para ser o pistolão deles, eu passei esse período de tempo todo orando. Todos os dias eu conversava com Deus e eu dizia, Deus, se aquela vaga tiver de ser minha, se eu, Senhor, me sobressair, se eu for o melhor naquela prova, Pai, eu te peço, Senhor, estenda a tua mão e não deixe que nada possa impedir de eu assumir essa vaga. E aconteceu exatamente isso, amados. O meu pistolão chama-se Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso. Então, meus amados, fique tranquilo que ninguém vai te passar a rasteira, ninguém vai tomar o teu lugar. Podem armar qualquer cilada contra ti. A Bíblia diz que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. Existe um versículo que diz assim, nenhuma ferramenta forjada contra ti prosperará, porque Deus está conosco. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Deus é o nosso guarda, é o nosso Senhor. Ele é o general dos generais, Ele é o Senhor dos exércitos e Ele está conosco. Então, amados, que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue guardando você, que Deus continue livrando a sua vida de todo o mal, principalmente desses que querem passar a rasteira. Hoje nós vivemos num mundo tão competitivo, onde as pessoas não respeitam mais ninguém, onde não existe apreço pelo ser humano, pelo irmão, pelo próximo, e muitas vezes para conseguir algo as pessoas são capazes de qualquer coisa, de passar rasteira, de difamar, de caluniar, de fazer qualquer coisa para tomar o teu lugar, para assumir a tua posição, para te derrubar. Mas saiba de uma coisa, que há um Deus justo que está com os olhos em você. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Então fica em paz, porque Deus está cuidando de tudo. Aquilo que Deus preparou para você, ninguém vai te tomar. Se capacite, se prepare, né? Esteja sempre em busca dos seus sonhos, que Deus vai realizá-los segundo a sua vontade. E vai acontecer em nome de Jesus Cristo, porque você tem lutado, você tem sido um guerreiro, tem sido uma guerreira, e Deus ama isso. Deus ama aqueles que guerreiam, aqueles que pelejam, aqueles que não arredam o pé, aqueles que estão ali na linha de frente. Deus vai te honrar. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Nós vamos orar agora. Bendito e eterno Deus, graças te damos, meu Pai, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, pela saúde, pelo ar que respiramos. Obrigado, meu Deus, pelas tuas misericórdias, o teu amor, a tua bondade. Obrigado, Senhor, por nos livrar de todo o mal, Senhor. Pai querido, eu oro neste momento, Senhor, por esta pessoa, meu Pai. Senhor, que está sendo vítima de injustiça, Pai. Senhor, muitos querendo passar rasteira, meu Pai, muitos querendo subestimar essa pessoa. Deus Todo-Poderoso, seja o advogado dessa pessoa. Senhor, protege essa pessoa, Pai. Não deixe que nenhuma ferramenta forjada contra essa pessoa atinja essa pessoa, Pai. Mas que a mão do Senhor esteja estendida para livrar, para guardar, para proteger. Senhor, não deixe que ninguém ocupe a cadeira, Pai amado, que está preparada para essa pessoa. Pai, eu tenho certeza, meu Deus, que aquilo que o Senhor preparou para essa pessoa, o projeto que o Senhor traçou, Pai, ninguém vai conseguir, Senhor amado, derrubar. Ninguém vai conseguir tirar das mãos desta pessoa, Senhor.
Pai querido, assegura, meu Deus amado, protege, Pai, livra, ajuda, meu Deus, fortalece, Senhor, dá ânimo, dá coragem para que essa pessoa consiga realizar os seus sonhos, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos todas estas coisas e te agradecemos. Amém. Meus amados, que Deus continue abençoando as vossas vidas. Se você gostou do vídeo, compartilhe. Se você puder dar um joinha aí, um like, dê um joinha e que Deus te abençoe cada dia mais. Se você está passando pela primeira vez no canal, inscreva-se no canal. Nós geralmente postamos vídeo 3-4 vezes na semana. São mensagens de palavras de consolo, palavras de conforto, palavra que vai edificar e transformar a sua vida. Eu te agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Um abraço.